Amém. Bom dia. Bom dia para a nossa equipe que está servindo ao Senhor aqui, nos auxiliando nesta manhã. Bom dia para você que está em casa e nesses dias de lockdown, com tudo fechado na cidade, mas você está aqui conectado para ser edificado nesta manhã, adorando ao Senhor conosco. Que bênção! Antes da palavra, eu quero trazer alguns desafios, né? O primeiro que nós estamos aí esses 15 dias de jejum e oração, como é importante essa dedicação dos crentes, como é importante colocarmos nossas vidas diante do Senhor, santificarmos nossas vidas e tirarmos esse tempo para jejuar e orar, para Deus trazer uma graça muito especial sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Eu sei que equipes médicas estão cansadas, né, estão exaustas nesse tempo, já mais de um ano nesta luta. A população está também muito cansada, a economia comprometida e os ânimos, o encorajamento, o temor tem sido algo que nós precisamos orar, para Deus redobrar o ânimo da nossa nação, trazer a alegria do Espírito Santo sobre o nosso povo. Por isso nós oramos por conversão, por arrependimento da nossa nação, para que os pecados da nossa nação sejam perdoados, nossa nação seja purificada pelo Senhor e Deus derrame um grande avivamento sobre nós. Sabemos que Deus pode fazer dissipar todas essas densas trevas desses dias. Então nós oramos por isso e eu convoco você a fazer isso, como nós temos feito nesses 15 dias de jejum e oração. Nós vamos até o dia 30 assim, apesar de termos ainda um período maior de fechamento nas cidades, conforme os decretos têm acontecido aí. Mas nós, dia 30, entregamos, né, aí o nosso jejum, depois desses 15 dias aí, dedicando ao Senhor. Sexta-feira nós temos aí o culto das 7 palavras, um tempo muito oportuno de nós relembrarmos o sofrimento e as últimas palavras de Jesus. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós vamos celebrar aí a ressurreição de Jesus e à noite, 18 horas, a celebração pascual. Então você fique antenado às programações. Importante, a igreja está aberta todos esses dias, tá? Estará aberta das 9 da manhã às 18 horas e todos os dias tem um pastor de plantão. Então nós não podemos ter nenhuma aglomeração, nenhum culto público, mas você pode vir, entrar no templo e tirar um tempo de oração. Tá ok? Depois do seu tempo de oração, um dos pastores vai orar por você. Estamos aqui a semana inteira de plantão para te receber. Também, durante a semana, você tem a oportunidade de trazer aqui seu dízimo, sua oferta e as doações para a cesta básica. A nossa diaconia precisa muito da parceria de todos os irmãos, ofertando, doando cestas básicas nesses dias, para que nós possamos atender outras famílias que são carecedoras nesses dias, tem muitas necessidades. Então, é a oportunidade de nós sermos aí a igreja presente na vida daquele que mais precisa nesses dias. Então você pode trazer de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. Tem gente aqui na igreja, nós vamos poder receber a sua doação, tá bom? E assim você abençoar o reino de Deus e a comunidade que precisa tanto. E a igreja é vital nesses dias, ela é vital, tão importante. Muito bem, nós estamos fechando a nossa série no dia de hoje, sobre uma igreja em movimento, chamados para fora, a temática deste mês, a série nossa Chamados para Fora, e nós vamos falar nesta manhã sobre o sacerdócio universal dos crentes. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6. E assim diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. O pecado de Adão como representante da raça
humana criou um abismo intransponível entre nós, o homem, a criatura, e o Criador, Deus. Um abismo intransponível. Separou o homem de Deus. O pecado desconectou o homem do seu relacionamento pleno com Deus. Desligou, impediu o acesso, colocou ele totalmente fora deste relacionamento, criou barreiras da inimizade, construiu muros de separação. E o homem, por si mesmo, viu-se impossibilitado de ter esse acesso, aberto novamente. E, na verdade, os próprios mandamentos dados pelo Senhor tornou-se um referencial da incapacidade do homem de obedecer a Deus e de ativar um relacionamento, a ponto de não sermos jamais justificados pela lei, pela incapacidade nossa de obedecer na plenitude. E para criar esta conexão, para ligar o que estava desligado, dar acesso àquilo que estava fechado, o próprio Deus, em sua revelação progressiva nas Escrituras, vem na história usando de figuras, de sombras, para revelar o pleno relacionamento que Ele ofertaria a nós na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento foi estabelecido então o relacionamento sacerdotal, o ofício sacerdotal. Homens separados por Deus para exercerem o papel desta conexão, para fazer ligação, criar pontes e ativar relacionamentos. Por isso, antes de entrarmos propriamente no assunto, é importante falarmos sobre o que é sacerdócio. Entender o sacerdócio. Em primeiro lugar, o sacerdócio era a ponte. É a escada, o acesso entre Deus e o povo. O sacerdote tinha o papel de dar acesso a Deus, e a tarefa dele era levar os outros a Deus. Por isso Deus constituiu o sacerdócio no Antigo Testamento. E no mundo antigo esse era um privilégio de pouquíssimos. Somente os sacerdotes, e num dia muito especial, a conexão maior, entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, aquele da família de Arão, da família de Levi, um levita de fato, aquele que recebeu esse ministério levítico, somente ele podia entrar no Santíssimo Lugar para oferecer a Deus o culto em nome do povo, para entrar na presença de Deus, para levar o sacrifício do povo e representar o povo perante Deus. Então somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. E no dia da entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, ele deveria ter dias antes, muitos dias antes, vindo num processo de santificação, de consagração a Deus, para que ele fosse encontrado nesse dia santo, transformado, totalmente limpo, para poder entrar na presença do Senhor. Mas através de Jesus Cristo, e essa é a notícia mais maravilhosa que nós recebemos, um novo caminho, um acesso foi nos dado. Aquilo que era um privilégio de poucos, deixou de ser o privilégio de poucos para ser um privilégio de todos nós, de cada um de nós. Esse é o privilégio que Deus nos deu, o privilégio de todo cristão, de ter acesso direto ao Senhor. Então não importa a sua capacidade, não importa a sua formação, a sua cultura, você que recebeu a Cristo como Senhor tem livre acesso ao trono da graça de Deus. E o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 19 a 22, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou. O Senhor Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, nos deu livre acesso. Nós temos hoje a capacidade, podemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus.
Além disso, a palavra latina equivalente a sacerdote é pontifex, do qual os romanos tiraram para falar do papismo. Termo que literalmente significa construtor de pontes, de maneira que o sacerdote é aquele que constrói pontes para que os outros possam chegar a Deus. Assim, nós acessamos a Deus na pessoa, na obra de Jesus. Ele é o nosso supremo pontífice, nosso supremo construtor de pontes entre Deus e nós. E Ele mesmo proclamou isso nas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, ele era chamado da escada de Jacó. E foi exatamente numa visão que Jacó teve em Betel, quando ele fugia de seu irmão Esaú, que Deus o revelou. Diz lá no capítulo 28 de Gênesis, versos 10 a 13, diz o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Gênesis 28, 10 a 13. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a sua descendência. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, e hoje eu também sou o Deus de Jacó. Eu sou a escada, a conexão entre a terra e o céu. No Novo Testamento, essa escada é também revelada, a escada do céu também é revelada a Natanael, um jovem. Lá em João 1,51 diz que quando ele se aproximava de Jesus, e naquele diálogo, diz que acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Jesus é a escada ao céu, é aquele que abre as portas para o nosso relacionamento na eternidade. No Novo Testamento, ele é o caminho de Deus revelado. Lá em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4,12, a Bíblia vai dizer, é Pedro registrando: e não há salvação em nenhum outro, palavra de Pedro, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo ou abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente através da pessoa e obra de Jesus. Paulo, mais tarde, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, afirma que só Jesus é o mediador, e esse testemunho precisa ser dado nos dias de hoje, em todos os lugares. 1 Timóteo 2, versículo 5, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Este é o tempo oportuno, que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só há conexão através de Jesus. E aí eu abro um parênteses aqui para falar que esse relacionamento, ele se dá dentro da igreja, não dentro do prédio, mas no corpo vivo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Quem está ligado a Cristo está ligado à igreja. Quem está ligado à igreja está ligado a Cristo. E quem está conectado com o corpo de Cristo tem relacionamento com Deus Pai. Em segundo lugar, aí fecha o parênteses, em segundo lugar, o sacerdócio, além de ser esta ponte, essa escada, essa conexão, o sacerdócio era santo, pois os sacerdotes, eles levavam ofertas e sacrifícios a Deus, e não poderiam levar de outra forma a não ser com uma vida inteiramente consagrada. E sobre a dispensação da antiga aliança, essas ofertas, esses animais que eram levados, eram sacrificados, eram vítimas cevadas e havia sangue derramado. Deus requeria sangue, a vida de cada um daqueles seres. Mas na nova aliança, sobre essa nova aliança, devemos levar agora continuamente as nossas ofertas. Se
os sacerdotes deveriam estar consagrados. Se o povo trazia consagração e ofertava sangue ao Senhor através daqueles sacrifícios, sob a nova aliança, devemos levar sempre, continuamente, ofertas a Deus. Mas os nossos sacrifícios não são mais derramamentos de sangue infindáveis, não são animais mortos, são espirituais. Os nossos sacrifícios são ofertados na pessoa de Jesus, em Jesus. Veja o ensino de 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Qual é o propósito? Diz ele, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Só essa forma para agradar a Deus. Amados, tudo o que fazemos é obra de Deus, deve ser obra de Deus, deve ser uma oferta a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Tudo o que fazemos, o fazemos para Deus. E quando nós procedemos assim, até o mais insignificante serviço, tarefa, estará revestido de glória. Estará revestido de glória quando nós ofertamos a nossa vida, os nossos atos, os nossos dons, os nossos recursos, tudo que nós temos e somos, ofertamos a Deus. Até o mais simples, um copo d'água dado a um pequenino, glorifica a Deus. Esse é o princípio que está em 1 Coríntios 10, 31. Porquanto quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso culto é uma oferta a Deus. O culto na casa de Deus não pode ser uma carga, não pode ser tédio, mas deve ser motivo de privilégio, de alegria, de gratidão. Temos a oportunidade de ofertar conjuntamente com a comunidade dos santos um culto ao nosso Deus. É o nosso serviço a Ele, prova do nosso amor e da nossa dedicação. Por isso não pode ser algo imposto, forçado, mas sim algo no qual se entrega voluntariamente a Deus. Sempre o melhor, as primícias. Sempre cultuamos a Deus com o melhor das nossas vidas, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos recursos, da nossa criatividade. Toda a nossa capacidade deve ser expressa de maneira superlativa para agradar a Deus. O cristão verdadeiro faz de si mesmo, então, uma oferta a Deus. E eu me lembro de um episódio de uma criança que no momento do ofertório, ela assentou sobre o gasofilácio. E alguém tirava dali, ela voltava e assentava sobre o gasofilácio. Ela tinha escutado a palavra de Deus, ela tinha ouvido a pregação, e quando alguém, por que você não sai de cima do gasofilácio? Ela falou assim, porque eu estou me ofertando ao Senhor. Esta é a minha oferta, é a minha vida. E este é o ensino que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, nos traz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós nos apresentamos a Deus como um sacrifício vivo e santo. O sacerdote precisava ser santo, santificado. Assim era o sacerdócio, assim é a vida da igreja. O que Deus mais deseja de nós é o amor dos nossos corações e o serviço das nossas vidas. E precisa estar isso em plena conexão com a santidade de Deus. Este é o perfeito sacrifício que todo cristão precisa e deve oferecer, suas vidas. Em terceiro lugar, o sacerdócio, além de ser uma conexão, de ser uma escada, de ligar pessoas, a capacidade de ligar, além de ser santo, esse sacerdócio, ele era real. Ele estava ligado à realeza e ao reinado de Jesus Cristo. Veja comigo, o texto principal está lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, quando Deus constitui Israel a sua nação. E diz o seguinte, agora pois... Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ainda não havia se consumado o sacerdócio universal dos crentes. Isso viria a acontecer. E quando viesse a acontecer, seriam reino de sacerdotes. Muito bem. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Nós temos a realidade desses fatos, porque a obra de Cristo foi consumada, o reino foi instalado. E diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sereis, agora vocês são. De fato, nós somos hoje sacerdócio real. Nação santa, povo que é exclusivo de Deus. Muito bem, o sacerdote era este. Era aquele que ocupava essa posição então honrosa, responsável, que estava revestido de autoridade sobre os outros, de conectar pessoas. Era o representante do homem perante Deus, tinha o especial privilégio, responsabilidade de aproximar-se de Deus e de falar e agir em favor do povo. Ainda assim, as Escrituras acrescentam que há algo novo nesta relação, porque esse sacerdócio é um sacerdócio real. É real porque serve ao rei. E assim, participa da sua natureza real. Somos um reino de sacerdotes. É real porque é um serviço em prol de um reino, o reino de Deus. No livro do Apocalipse, o cristão, ele é apresentado como participante dessa realeza de Cristo, praticamente quase em todos os capítulos, fazendo parte desse reino de sacerdotes. E um dos autores mais conhecidos no Brasil, pastor renomado, que deixou um legado imenso, Dr. Russell Shedd, no seu livro Nos Passos de Jesus, ele escreve o seguinte: esses filhos do rei, que estão ligados a esta realeza, não devem viver ociosamente, nem exultar com a glória de sua honra. Antes, são vocacionados para o ministério pontificial, de mediar pessoas, de conectar pessoas. São pontes. Os crentes de hoje, nós somos pontes estabelecidas por Deus. E ele ainda acrescenta: a missão sacerdotal de Israel na velha aliança, que Deus constituiu como nação, foi a de servir de ponte entre o todo-poderoso Deus e as nações do mundo. Hoje, este não é um papel de um sacerdote ou de uma nação, é o papel nosso, de cada crente, em seu sacerdócio universal. Virtude essa recebida pela adoção na família real de Deus. É isso que deve nutrir os nossos relacionamentos. É assim que nós devemos viver como igreja de Deus. Somos pontes, escadas, acessos, conexões. Conexões. Então, se no Antigo Testamento nós tínhamos o retrato de um povo desconectado com Deus, o único acesso se dava por representantes. Esse acesso que estava fechado, no Santo Santo só podia entrar alguém que foi totalmente preparado para aquilo, dedicado. E o sacerdote que entrasse em pecado, ele era fulminado na presença de Deus. Por isso o sacerdote precisava entrar com uma roupa que era uma parafernália na época, representando o povo, uma corda amarrada na cintura, um sino que tocava nas suas vestes o tempo todo. Enquanto ele estava se movimentando, o sino estava tocando. E os demais sacerdotes iam dando corda para ele entrar no Santo dos Santos. Porque se ele não estivesse em santidade, ele seria fulminado. Ele morreria. Então ele só puxava o cadáver. Bom, esta corda passou a fazer parte, eu imagino, porque alguém já tinha caído no pecado e morrido diante do santuário. Mas não mais. O novo caminho abriu-nos o livre acesso. Hoje, a gente entra no secreto e ora ao nosso Pai que está em secreto e Ele nos recompensa. Entramos na presença do Todo-Poderoso. Não precisamos hoje de clérigos para buscar a Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor.
Estando assim, em primeiro lugar, eu quero destacar que servir como sacerdotes hoje, nós precisamos servir através da ponte da oração. A primeira ponte, a primeira escada aí é a oração, é a intercessão. Deus nos colocou assim. Somos intercessores. Interceder significa interpor, se colocar-se entre. É colocar-se entre Deus e alguém que carece do favor divino. Clamar por libertação. É se pôr na brecha para orar, para interceder. Em prol daqueles que Cristo derramou o seu precioso sangue. E clamar para que a graça de Deus os alcance. Então interceder é gastar horas a sós na presença de Deus, em fervente oração, intercedendo, clamando, colocando o outro em primeiro lugar, não nós. É quando nós resolvemos conectar pessoas através das nossas orações. O que nós estamos fazendo nesses dias de jejum e oração, é intercedendo pela nossa nação, é construindo ponte, acesso, é exercendo o nosso sacerdócio. E a intercessão é o parto da alma espiritual que traz luz a filhos espirituais. Nós precisamos dedicar tempo intercedendo por causas, até que elas venham à luz, até que essas causas tomem forma. E a Bíblia há muitos registros de pessoas que fizeram intercessões maravilhosas, que dedicaram suas vidas a serem intercessores, pessoas que marcaram a sua geração, que não abriram mão do seu chamado. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Abraão, lá em Gênesis 18, quando o Senhor estava para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, quem começa a interceder, e ele começa a dizer: Senhor, mas se tiver 100 justos, se tiver 50 justos, Senhor, se tiver 10 justos, só vai destruir a cidade assim mesmo. Ele se coloca ali entre aqueles que estavam cegos dos seus pecados e o Deus Santo que queria fulminar a todo aquele que estava em vil pecado. Moisés também, lá no livro do Êxodo, capítulo 32, verso 32, ele clama, ele intercede a Deus pelo seu povo. O povo estava em pecado. Deus iria fulminar aquele povo seria morto. Então, Moisés se coloca entre o povo e Deus e diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés estava dizendo para Deus: risca meu nome do livro da vida, se o Senhor quer destruir esse povo. Perdoa o povo, tenha misericórdia do povo. Ele se coloca entre o povo e Deus, exercendo o seu sacerdócio. No Salmo 106, versículo 23, testifica sobre o resultado das intercessões de Moisés, dizendo: tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Aí nós temos o resultado da intercessão de Moisés. A intercessão de Moisés trouxe um fruto da graça de Deus. Deus ouviu a oração de Moisés, que se colocou na brecha, arriscou a sua própria salvação para salvar o seu povo. O maior exemplo de intercessor é o nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías faz questão de mencionar lá em Isaías 53, no verso 12, as últimas frases, dizendo o seguinte: que pelos transgressores ele intercedeu. Pelos transgressores ele intercedeu. E quando ele vai para a cruz, exatamente ali, ele vai dizer: hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Aquele pecador, aquele bandido, aquele homem que estava ali condenado, recebe a intercessão de Jesus. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus intercede por Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu roguei por ti, eu intercedi por ti, Pedro. No Evangelho de João, João vai relatar várias orações de Jesus. Mas o ápice delas é a oração sacerdotal.
quando o Senhor Jesus intercede por todos nós, seus escolhidos. Rogo-vos não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Rogo-vos para que eles sejam um como eu sou, um contigo, ó Pai. O Senhor Jesus intercede por nós ali. Ele derramava a sua alma por nós. Esse Jesus que está à destra de Deus, e de acordo com Romanos, intercede por nós. Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Em Hebreus 7,25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que a Ele se chegam, ou que se chegam a Deus por Ele, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é o nosso intercessor diante do Pai. Mas a história também relata homens que exerceram o seu papel de intercessores, se colocaram na brecha. O pai do presbiterianismo escocês, reverendo John Knox, fez a mesma oração, a mesma intercessão por seu povo durante 20 anos. A sua oração não era grande, mas o resultado foi gigante. Por 20 anos ele fez a mesma oração, cheio de lágrimas, clamando a Deus, se colocando entre a sua nação e Deus. E a sua oração era: dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele clamava por um avivamento, pela salvação do seu povo, algo que hoje nós precisamos fazer pela nossa nação. Deveríamos chorar como John Knox fez pela sua nação. A história também registra David Brainerd, jovem missionário enviado para pregar no terrível oeste americano aos sanguinários índios de pele vermelha. Ele morreu tuberculoso aos 33 anos de idade, muito jovem. Mas diz que ele morreu fazendo um clamor. E o clamor dele era uma cópia da oração de John Knox. Era: dá-me alma, senão eu morro. E após a sua morte, depois do seu clamor, Deus derramou um grande avivamento entre os indígenas americanos. Muitos se converteram em toda parte. A história também registra os filhos do avivamento. Suzanne Wesley, mesmo sendo mãe de 19 filhos, quem tem dificuldade de criar 1, 2, 3, 19 filhos. Então, por isso a sua agenda é muito apertada, você não tem encontrado horário, para a oração. Se você ler a história dessa mulher, você vai ver que você tem muitas horas por dia que você poderia se dedicar. Ela mesmo tendo 19 filhos, ela gastava pelo menos 1 hora por dia de joelhos, intercedendo. Ela orava. E a história registra que 2 dos seus filhos, todos foram abençoados pelo Senhor, mas 2 dos seus filhos. John Wesley foi um grande pregador, pregou mais de 40 mil sermões, evangelizou milhares de pessoas, fez parte de um grande movimento de avivamento, deixou um grande legado para a história. E o seu irmão Carlos Wesley, que era poeta, compositor, autor de milhares de hinos, dos quais nós temos alguns no nosso inário, nós cantamos. Deixou um grande legado, uma intercessora. Então a primeira ponte é a ponte da oração, da intercessão. Em segundo lugar, devemos servir como sacerdotes através da segunda ponte, a ponte da comunicação, que é a evangelização. Somos chamados para proclamar, temos o dever, temos o privilégio de conduzir outros ao Salvador, assim como nós fomos conduzidos um dia, assim como um dia fomos saciados, hoje recebemos a missão de sermos aqueles que vão saciar a sede de outros. Somos chamados para cumprir a grande comissão de ir, portanto, e fazer discípulos em todas as nações. Em todas as nações. Evangelização é algo que nós não vamos poder fazer no céu, meus irmãos. É o único lugar para comunicar, para sermos ponte da comunicação é aqui.
E Deus salva o pecador através da pregação, através da comunicação, da pregação do Evangelho. Esse é o método de Deus e nós somos responsáveis para sermos este instrumento nas mãos de Deus, essa ponte. Como que as pessoas vão conhecer a Jesus? Através de nós. Nós temos que abrir a nossa boca e pregar o Evangelho. Antigamente a gente ouvia muito isso. O importante é dar um bom testemunho. Irmão, bom testemunho tem que ser algo comum em todo crente. Todo crente tem que viver como Cristo viveu. Esse é o padrão nosso. Todo crente tem que abrir a boca e falar de Jesus. Porque tem muita gente que diz, não, o importante é viver. Se você vive, você abre a boca e fala. Se você não sabe falar, você escreve. Se você não sabe escrever, você gesticula. Você faz um sinal. Pregue. Comunique. Crie conexões através da proclamação. Evangelizar é comunicar as boas novas de que Deus em Cristo está salvando pecadores, ofertando sua graça e misericórdia, e que já operou isso em nossas vidas. O mundo precisa saber que existe um povo salvo, santo, abençoado por Deus, que está comunicando dessa graça para outros. Muitas vezes nós achamos que todo mundo já conhece o Evangelho, que todos já conhecem a Cristo, sendo que Deus nos deu a chave de corações que só nós vamos abrir. É o ministério que Deus nos deu. A ponte que Deus nos colocou para sermos para essas pessoas. Somos nós que vamos destrancar corações através da proclamação. O Espírito Santo vai nos usar. Nós vamos falar. Deus vai abrir o coração. As pessoas renderão-se a Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, devemos servir como sacerdotes através da evangelização. Em terceiro lugar, devemos servir como sacerdotes através da capacitação. Isso mesmo, capacitação. Treinando outros crentes para o serviço do reino de Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios. Capítulo 4. Do verso 12 ao verso 16, verso 11 ao verso 16, e diz o seguinte: e Ele mesmo, Ele quem? Jesus Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, constituiu líderes, gente com maior habilidade, maior capacidade. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Todo mundo precisa chegar lá. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Ele mesmo constituiu uns para. Por que que Ele colocou líderes na igreja? Para capacitar. Então Paulo deixou ali aos Efésios o DNA do papel dos líderes da igreja, o porquê da igreja existe, a capacitação dos demais para o exercício do seu sacerdócio universal, para que todos os crentes sejam capazes, capacitados, habilitados, instruídos, fortalecidos e possam exercer o seu chamado. Na Reforma Protestante, que iniciou em 1517 com Martim Lutero, foi aquele que acendeu o estupim e assim desenrolou a reforma, que depois João Calvino foi sistematizando com os demais reformadores. A grande doutrina restaurada na Reforma Protestante foi o sacerdócio de todos os santos. Foi de que cada crente é um chamado por Deus, e cada crente é um instrumento de Deus, cada crente é uma conexão de Deus nesse mundo. E eles passaram a combater o clericalismo, de que todos os crentes deveriam estar sujeitos a um clérigo,
Ele que conduzia todas as coisas. Pelo contrário, foi um romper com o clericalismo. Porque todos os crentes precisavam ser treinados para serem agentes do reino. Todos precisam utilizar-se dos seus dons e talentos, das suas capacidades, das suas oportunidades, para serem a conexão de Deus nesse mundo. São os crentes que ligam este mundo ao mundo por vir. São os crentes que são os instrumentos de Deus neste mundo, não são os líderes. Mas depois de 500 anos, as estruturas das igrejas da nossa época voltaram ao clericalismo. Estão voltando à época dos bispos, dos pseudos apóstolos, dos querubins, de igrejas cheias de objetos e cultos complexos, cheio de uma parafernália que Deus não ordenou, onde a oração do pastor, do bispo, do apóstolo é a oração que resolve, e na verdade não é. E o povo, como um gado, vai atrás desses líderes, corrompidos por um sistema que tira e que mata o sacerdócio dos crentes, uma aberração às Escrituras. Amados, nós precisamos voltar para a igreja mais simples possível. Cada crente, com lágrimas nos olhos, joelhos calejados, entrando no trono da presença de Deus, adorando, intercedendo, clamando. Deus vai curar muitas pessoas através de pessoas simples e comuns. Deus vai operar grandes milagres através de pessoas comuns, não de pessoas que receberam rótulos. Precisamos de uma nova reforma para devolver aos chamados leigos a sua função de ministros da reconciliação. Eu e você. Cada crente desenvolvendo o seu sacerdócio. Cada crente desenvolvendo o seu melhor e maior potencial dentro do reino. E nós vamos ver comunidades, países, onde o sacerdócio universal dos crentes foi restaurado. O que aconteceu? Grandes avivamentos. Porque agora não é uma meia dúzia de líderes. Eu sei que nesses dias nós estamos tendo que usar a estrutura online, poucos usando da palavra, da condução, mas não deveria ser assim. Em cada casa, em cada lar, cada pessoa é um comunicador do reino de Deus. A Coreia do Sul passou por uma grande transformação quando esse sacerdócio foi restaurado. E lá hoje nós temos uma nação de sacerdotes, um reino. Por isso o avivamento ali. El Salvador, Egito e outros países também, que viram os leigos testemunhando. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um compromisso muito grande em destacar o papel importante de cada crente. Não são os pastores, não são os presbíteros, não são os diáconos. Eles são oficiais instituídos por Deus, mas são cada crente na sua responsabilidade, cada crente no seu privilégio de ser um intercessor, de ser uma ponte, de ser um canal. Não cremos diferente disso, irmãos. Nós cremos nos princípios da reforma protestante, de que nós somos, cada crente, conexão para esse mundo. E nós influenciamos esse mundo através de todos os crentes, nós conectamos pessoas em todos os lugares. E alguém pergunta nesses dias onde a igreja está, porque a igreja está de portas fechadas. Nós estamos em todos os lugares porque nós somos sacerdotes do rei. E nós servimos a realeza. A igreja existe para isso, para nutrir, para treinar os crentes. Esse é o ponto central da doutrina de Calvino sobre a igreja. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar a pessoa para o diabo. A comunhão da igreja nos protege, nós somos fortalecidos no corpo de Cristo e no corpo nós somos treinados para o exercício do chamado. O papel dos líderes é treinar os santos para o desempenho do seu ministério. Esse é o reflexo do ensino do apóstolo Paulo aos Efésios. Somos todos sacerdotes reais, precisamos então dessa nova reforma. Você precisa entender que você é vital, é importante no reino do Senhor.
É você que ora e Deus ouve. É você que prega e as pessoas são salvas, são transformadas. Você é um sacerdote de Cristo Jesus. Você conecta pessoas a Deus. Em quarto lugar, devemos servir como sacerdotes através da realização. Essa é a ponte do serviço. Esta é a ponte do serviço. Se nós já falamos aqui sobre a ponte da oração, a intercessão, falamos sobre a ponte da comunicação, que é a evangelização, falamos sobre a ponte da capacitação, que é o treinamento, cada crente para exercer o seu ministério, o seu chamado. A quarta ponte é a ponte da realização, a ponte do serviço. A demonstração do amor a Deus precisa acontecer na prática. Eu preciso fazer o que eu creio e creio no que eu faço. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. O mundo precisa ver a igreja, então, em movimento. Assim que o mundo precisa ver os crentes exercendo o seu sacerdócio, servindo ao Senhor, servindo ao seu semelhante, exercendo a realização do cuidado, cuidando uns dos outros, amando, caminhando uma segunda milha. São pontes para o mundo conhecer a Deus, são pontes de conexões com Deus. Quando jejuamos, nós nos consagramos a Deus, mas quando nós ajudamos, nós consagramos o outro a Deus. Quando nós estendemos as mãos ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, ao jornaleiro, ali exercemos o nosso sacerdócio. Nunca foi tão importante como nesses dias, meus irmãos, a assistência da igreja àqueles que estão precisando. Quando nós enfiamos a mão no bolso, quando nós atravessamos a rua, quando nós ajudamos alguém. Este é um tempo de fazer o evangelho conhecido através dos nossos atos, através das realizações. Quando encorajamos alguém, abraçamos aquele que chora, quando nós consolamos, ali nós somos a presença de Cristo Jesus naquela vida. Quando nos importamos, quando nós atravessamos a rua, ali somos a ponte de acesso a Deus. É a ponte do serviço. Você precisa entender que você tem um chamado para servir. Você é servo do Deus vivo e você serve a Ele, servindo ao seu semelhante. Eu quero concluir apenas relembrando: o sacerdócio universal dos crentes é vivido quando nós entendemos o reino que estamos edificando. Pense comigo, nós estamos edificando um reino. Nós somos construtores neste reino, cada um de nós cooperamos para um reino que está sendo edificado. Por isso, quando nós avançamos, o reino avança. Cada crente, quando se desenvolve no seu chamado, o reino avança. Quando nós comunicamos o evangelho, o reino avança. Quando nós intercedemos, somos intercessores, somos pontes de conexão, o reino avança. Quando nós treinamos pessoas, o reino avança. Então, nós precisamos entender o reino que nós estamos edificando. Cada um de nós, cada parte desse edifício espiritual de Deus, com seus dons, com seus talentos, cada um usando suas vidas para a glória de Deus. Então, desta forma, nos tornamos ponte de acesso entre o homem caído e o Deus vivo, todo-poderoso. Tornamos escada capaz de salvar aquele que está na profundidade, na profundeza dos seus pecados, no abismo de pecados. Nos tornamos conexão para aquele que estava desligado, desconectado do reino de Deus. Tornamos luz na escuridão aquele que está em trevas. Nos tornamos abrigo para o peregrino perdido e nos tornamos fonte no deserto para aquele mais sedento coração. O Senhor nos chama para sermos sacerdotes do Deus vivo. Nós somos chamados para fora para sermos sacerdotes do Deus vivo. Reino de sacerdotes, sacerdotes santos, servindo
ao Deus Santo. Enfim, nos tornamos o que em 1 Pedro 2, 9 e 10 nos descreve. Eu quero encerrar com esses 2 versos. Vós, porém, sois. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa vocação. Esse é o tempo. Deus nos habilitou em Cristo Jesus. O vivo caminho está aberto, acesso total, irrestrito. Nós podemos buscar a Deus, não precisamos de intercessores. Nós temos um, e é Jesus Cristo. E Ele está sentado no trono, governando este universo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Somos sacerdotes do Rei, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, e esse é o nosso propósito. Esse povo que é propriedade exclusiva de Deus tem um propósito de proclamar, de fazer conhecido, de tornar-se fontes e proclamar as virtudes, as maravilhas, de fazer o Senhor conhecido, daquele que nos chamou das trevas, da vida de pecado, de devassidão, de morte, para a sua maravilhosa luz. Você possa consagrar a sua vida nesta manhã, meu amado irmão, a ser um sacerdote do Senhor, a se colocar na brecha, a se tornar uma ponte, a se tornar uma escada, a se tornar uma conexão com Deus, para que outras vidas possam, através da sua, conhecer o Senhor, temer o Senhor e amar o Senhor. Que você possa amar esse Deus sobre todas as coisas, que você possa exercer o seu sacerdócio. Eu convido você nesse momento a tirar um tempo de oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero orar pela restauração do sacerdócio de todos os crentes. Hoje à noite eu vou trazer uma palavra muito importante. Eu queria que você ficasse conectado. 18 horas nós vamos transmitir aqui. Por que esse sacerdócio é importante? Para onde ele está nos levando? Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Feche seus olhos, nós vamos orar. Reúne a sua família aí, vamos orar nesse momento, clamando por isso. Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Primeiro, em gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Estávamos apartados, separados, distantes, longe, desconectados por causa do nosso pecado. Mas o Senhor enviou o teu Filho a morrer por nós naquela cruz, a reconciliarmos com o Senhor. E o Senhor restaurou, ó Pai, o acesso. O Senhor restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. E agora, ó Deus, que nós estamos em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação, já não há mais barreiras, já não há mais limites para esta relação, ó Pai. Já não há mais abismos. Ó Deus, todo vale foi aterrado, os montes, os outeiros foram aplanados, o caminho foi preparado, ó Deus, e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Hoje nós temos livre acesso, não precisamos de pastores, de bispos, de apóstolos. Nós, cada um de nós, podemos buscar o Senhor na individualidade, ó Deus, no nosso quarto. Como também podemos buscar o Senhor como uma comunidade dos santos em adoração. Obrigado porque hoje nós entendemos o papel dos nossos líderes, que estão apenas para nos capacitar, nos habilitar, nos exortar, nos encorajar. Mas nós é que realizamos a missão. Essa missão o Senhor nos deu, esse privilégio o Senhor nos deu, quando o Senhor, ó Deus, rasgou o véu do santuário e o Senhor nos deu livre acesso. Quando o Espírito Santo de maneira livre outorgou dons sobre os teus filhos e nos habilitou, quando o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo, este que habita em nós, e hoje nós somos um edifício espiritual, pedras vivas, servimos ao Deus vivo, fazemos parte de uma comunidade de santos, de sacerdotes, fazemos parte de um reino, queremos servir nesse reino para a glória e louvor do teu nome, Senhor.
Restaura nos corações, na vida prática da igreja, o sacerdócio universal de cada crente. Que cada um possa entender o seu chamado, o seu papel. Que ele possa, Deus, ao ver o ferido, ele possa ser, ó Deus, presente ali. Alguém enfermo, ele possa orar e o Senhor possa operar com milagres, com curas, usando os crentes, ó Deus, onde estão? Quando comunicaram o Evangelho, eles são boca do Senhor e eles conectam o mundo perdido ao reino dos céus. Quando estender as mãos para ajudar, ali eles são as mãos de Jesus. Quando amam, são o seu coração. Quando pregam, são a sua voz. Quando se compadecem, são os seus olhos, capazes de ver a pessoa em sofrimento, em angústia. Ah, Senhor, levanta uma geração de sacerdotes. Que não passe de nós o Teu Espírito, ó Deus. Que sejamos uma geração de sacerdotes ao Deus vivo, conectando o mundo ao Senhor. Por isso, sonda o nosso coração nesta manhã. Tudo aquilo que não pertence, aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor possa nos limpar. Queremos sermos sacerdotes santos. E faz de nós, ó Deus, pessoas transformadas e pessoas transformadoras. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com esta canção e depois nós encerramos com a bênção. With